Sejam bem-vindos ao meu canal Entre Fantasmas e Memórias. Eu sou a Grazi e aqui eu relato experiências inexplicáveis. Gente, hã, quase uma semana depois da Quaresma, a Grazi vem aqui com relatos da Quaresma um pouco atrasado. O que acontece, eu não tive muito tempo, gente, tá sendo, né, uns dias bem corridos, umas semanas bem corridas, então não tive tempo de sentar aqui para poder gravar esse vídeo para vocês. Eu estava louca para fazer um vídeo sobre Quaresma, porque eu achei um assunto bem interessante, depois de muitos anos, né, porque o que que acontece, eu sabia mais ou menos o que que era a Quaresma, porque eu fiz catequese, mas eu não sabia das crendices que tinha em torno da Quaresma, eu não fazia ideia que tinha pessoas que acreditavam nessa coisa mística da Quaresma, né. E eu estava pensando: "Nossa, vou montar um vídeo para falar sobre a Quaresma", não necessariamente para falar sobre relatos, né. E o que deu coincidência que eu acabei recebendo um único um único relato a ver com Quaresma. Aí eu me empolguei mais, eu pensei: "Então vou levar esse relato para o canal e vou falar um pouco sobre a Quaresma". Na verdade eu não sei muito, eu dei só uma pesquisada ali no Google rapidinho, né. E aí eu lembrei que realmente o que a gente aprende na catequese é que a quaresma seriam aqueles 40 dias em que Jesus Cristo ficou no deserto, né, que andou pelo deserto. Lá ele teve a tentação, pelo diabo, ele ficou sem comer, sem beber, ele teve esse jejum, né, e e aí ele passou por essas tentações, né, e acredito que seja isso, tá. Se eu estiver falando alguma coisa errada, podem me corrigir nos comentários, podem se sintam à vontade. Então, isso depois de anos, acabou que as pessoas, tiveram essas crendices em torno da quaresma, né. A minha família é uma família que tem muitas crendices, tem assim, acredito em muitas coisas, mas eu não lembro da minha família ter alguma tradição, algum costume na época de quaresma, né. Eu não lembro, na minha família, pelo menos, eu acredito que não tenha ninguém que tem essas crendices a ver com a quaresma. Tirando a questão de que na Semana Santa existe um respeito maior, na Sexta-feira Santa se come peixe, também tem sempre faziam aquela piada de que no sábado de Aleluia tinha que agredir seus filhos, né, de alguma forma, e na Sexta-feira Santa não podia nem lavar louça e muito menos praguejar qualquer coisa, né. Então essas são mais ou menos, assim, algumas crendices que a minha família costumava dizer quando a gente era criança, né. E eu achei muito legal que depois de tempos, assim, eu fui assistindo alguns vídeos na internet, né, de alguns canais que eu sigo, e achei muito legal, todas as histórias místicas, essas crendices que tem por trás da quaresma. E dei sorte de receber, então agradeço ao Juliano que me enviou, agradeço ao Juliano por ter pensado em trazer para mim esse relato. Então, vamos lá, vamos ao relato. O espelho da quaresma. Olá, Grazi, me chamo Juliano, nome fictício. Esses dias, meus colegas de trabalho e eu estávamos falando sobre assuntos sobrenaturais, e um colega comentou que essa época de quaresma é uma época bem mística e eu nem fazia ideia disso. Então, ele me contou uma experiência que o pai dele teve na época de quaresma. Eu pedi permissão para te mandar esse relato e também mandarei para outros canais. Inclusive, esses dias eu estava assistindo um vídeo do Daniel do Lenda Cash e ele falou justamente sobre a quaresma. Então achei que era o destino dizendo para eu contar essa história. Então eu enviei para ele, para outros canais e também para o teu. O pai dele contou que quando ele tinha uns 20 anos, ele foi morar um tempo na casa da tia-avó dele, pois seria mais prático para ele estudar à noite e trabalhar de dia. Quando chegou a quaresma, a tia-avó dele, todas as noites, sem exceção, tapava os espelhos de casa com um pano branco. Ela dizia que era por ali que os espíritos ruins saíam para perturbar os vivos, assim como o diabo perturbou Jesus Cristo nos 40 dias no deserto. Óbvio que ele não acreditou, mas a casa era dela, então ele só obedeceu à vontade dela.
Ele saía cedo de casa por volta das 6 horas para trabalhar, até umas 16 horas. Ele voltava para casa e às 18 ele ia estudar novamente. Aliás, ele ia estudar. Então chegava em casa lá pelas 22 horas. Toda vez que ele entrava no banheiro à noite, ele tirava o pano rapidinho para escovar os dentes e arrumar o cabelo. Até que um dia ele esqueceu de tapar o espelho novamente e só notou pela manhã. Ele deu graças a Deus que a tia dele não percebeu e que ele era o primeiro a levantar na casa. Então cobriu o espelho rapidinho e foi trabalhar. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, ele ouviu a porta do banheiro abrir. Ele estranhou porque os tios dele e os primos nunca fizeram isso, e era um horário que a maioria deles já estariam dormindo. Então ele chamou o nome de um por um e não teve resposta. Ele abriu a cortina do box e a porta do banheiro estava fechada. Ele voltou ao banho e ignorou. E menos de um minuto depois, ele ouviu uma voz de homem sussurrando tão baixo que não entendeu o que ele disse. Então ele perguntou: "Quem tá aí?" Novamente chamou pelo tio e pelo primo, e nesse momento, alguém que ele não enxergou puxou tão forte a cortina do box que ela desprendeu. Ele deu um grito de susto, pegou a toalha, se enrolou e saiu do banheiro. No outro dia, ele contou para a tia dele do ocorrido e acabou contando do espelho. Ela ficou muito brava, disse que ele deveria tomar cuidado e pediu para um pastor do bairro ir benzer a casa dela. Depois disso, ele nunca mais desobedeceu às regras da casa da tia dele. Apesar do ocorrido, ele nunca manteve essa tradição, porque para ele pode ter sido apenas uma coincidência. Ele acredita sim que vivenciou algo paranormal, mas não acredita que tenha sido por causa do espelho, pois antes mesmo de ter esquecido de tapar o espelho, ele sentia muitas vezes o ar pesado naquele banheiro, uma sensação como se estivesse sendo observado. E curiosamente, depois do pastor ter ido lá benzer, ele nunca mais teve essa sensação. A conclusão dele é que a casa ou o banheiro já tinha algo ali e só potencializou com a quebra da tradição de tapar o espelho. Abraços e sucesso para o teu canal. Muito obrigada, Juliana. Abraços para vocês. Gente, uma curiosidade não, né? Não é curiosidade isso, mas uma coisa assim, ele fala aqui do Daniel, do LendaCast. O Daniel me inspirou diretamente diretamente não, né? Indiretamente, porque ele me conhece. Então, ele me inspirou indiretamente para eu ter coragem de criar esse canal. Eu tinha comprado já o eu tinha comprado o microfone e já tinha pensado desde 2016, eu penso em montar um canal para falar sobre experiências paranormais, principalmente da minha família. A minha intenção, na verdade, era contar só sobre as coisas da minha família, né? Depois que fui tendo ideias e também as pessoas me indicando para eu ler relatos das pessoas também que assistiam meus vídeos, eu ficou adormecida aquela ideia, assim, sabe? Eu ficava bem empolgada assistindo os canais e eu não conhecia ainda o canal do Daniel, né? E um dia eu vou deixar aqui também o link do canal dele, pra quem tá me assistindo e talvez não saiba quem ele é. Ele é um cara maravilhoso e ele me inspirou muito. Eu conheci o canal dele ano passado, faz pouquinho tempo, né? Só um ano, imagino. E os primeiros vídeos dele, assim, eu fiquei. Cada entrevista dele dura em média umas 3 horas, às vezes 2 horas e meia, né? E são horas, assim, tipo, são 2 horas que passam muito rápido, parece que passou em 5 minutos. Porque ele tem um carisma tão grande, ele tem um respeito com as pessoas que estão ali com ele, e ele consegue falar de tudo que é assunto com qualquer pessoa, tipo, não necessariamente sobre coisas sobrenatural, né? E é tão genuíno o jeito dele com as pessoas, isso me encanta muito, me encantou muito. Eu fiquei apaixonada pelo Daniel e um dia, assim, eu assistindo o vídeo dele, ele contando sobre algumas experiências. Assim, ele sempre comenta coisas da avó dele, né? A maioria das vezes, pelo menos. E eu achei que eu tinha a mesma coisa. Eu tinha histórias da minha avó, eu tinha histórias da minha família que eu gostaria de dividir. E aí eu pensei, eu vou fazer o canal. O Daniel me deu uma energia sem mesmo nem me conhecer. E eu pensei, eu vou fazer esse canal. E fiquei bem empolgada. Aí, né, montei o canal. E sempre com
aquele pensamento assim: "Nossa, imagina um dia eu poder conversar com o Daniel". Eu já mandei uma DM para ele no Instagram, dizendo exatamente isso que eu falei. A minha intenção nunca foi, hã, "Meu Deus, quero fazer sucesso com o meu canal". Se eu fizer sucesso, óbvio que eu vou ficar muito feliz, mas a minha intenção sempre foi só conversar, falar de um assunto que eu gosto muito, contar experiências que nós já passamos, a minha família, e agora também experiências de outras pessoas que eu não conheço, na maioria das vezes. E mandei esse ADM para ele, né, e espero que um dia ele leia, que ele saiba que de alguma forma ele me inspirou e de uma forma muito positiva mesmo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou tentar trazer em seguida, tá, os relatos. Tá meio corrida a minha vida, assim, mas eu vou tentar. Quero agradecer a todos vocês que se preocupam em mandar mensagem para saber se eu vou continuar com o canal, por que que eu não tô fazendo mais vídeos. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que curtem, que comentem. Continuem, por favor, tá? Agradeço de coração. Eu vou deixar o e-mail, eu esqueci de falar, né, no início do vídeo. Eu vou deixar o e-mail aqui na tela e também na descrição do vídeo para quem quiser mandar os seus relatos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijo, tchau.